Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que gera todas essas imagens e que depois resta 24 horas por dia no nosso próprio site, livrosrevista.com.br, Facebook, Instagram e vai por aí por todas essas maquinetas infernais que nós hoje tanto dominamos. Sempre temos, sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura, que naturalmente acontecerá dentro de alguns minutinhos com o doutor Dimitrios Asvestas, que está já à nossa disposição. Antes de passar diretamente para ele, eu quero novamente solicitar para vocês que vocês se inscrevam, no caso vocês gostem do programa, naturalmente, se inscrevam no canal, porque desta forma, e somente desta forma, é que nos manteremos vivos no ar, levando, como eu falo sempre, até vocês um bom programa e uma vontade que a nossa cultura permaneça ou, de preferência, que melhore. Antes de passar para o Dimitri, como eu falei, eu quero indicar para vocês um livro que eu acho muito interessante, com uma obra muito oportuna e que mesmo quem não está afeito ao conjunto de obra que está aqui, poderá estar algum dia. Chama-se Drogas, o Início do Fim, que foi escrito pelo Dr. Bernardo Campos de Carvalho, que é um criminalista, um sujeito fantástico e que sempre militou contra esse tipo de coisa. Então, se você tem alguém envolvido com drogas ou que poderá estar envolvido, ou só meramente para saber como se livrar deste mal, que é um câncer miserável social que nós temos, Drogas, o Início do Fim, realmente é um livro que vai despertar em você algum esclarecimento e que seguramente será de muita utilidade. Vamos agora passar para o nosso amigo Dimitrios. Dimitrios, desculpe esse nosso introito aqui, tomando o teu tempo. Dimitrios Asvestas, palestrante, especialista em comportamento humano, educador financeiro, focado em projeto para a vida e plena felicidade. Finanças pessoais e proteções de todas as formas. Voluntário em programas para desenvolvimento de lideranças juvenis no Rotary Club, tanto no projeto Orfanato Meimei, que é em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo. E como ninguém, como eu brinco sempre, como ninguém é de ferro, ele arruma espaço para ser membro mototurista do motoclube Bodes do Asfalto. E, claro, nosso amigo escritor. E é coautor da obra Liderança Sistêmica, editado pela editora Líder, com o título Mapeamento da Vida a Caminho da Liderança. Tudo bem, meu caro? Tudo bem. Muito obrigado. Boa tarde a todos os internautas. É isso. Espequinautas. Espequinautas. Eu sabia, ele sempre tem uma tirada. Não tem jeito. Espequinautas. Bom, meu caro, olha, agradecemos mesmo sobremaneira a tua vinda. Veio assim meio trôpego, porque você tem... Conta a história. Dá para escrever um capítulo da história de hoje. Como não fazer besteiras. Meu caro, vamos lá, vamos falar do teu livro. Você é um dos coautores de um livro, aliás, da Andrea, a editora Andrea Roma. Minha grande amiga, editora Líder. A mocinha Andrea Roma e também com a coordenação do Marcos Wunderlich. Marcos Wunderlich, ele é meu mentor, ele é fundador, presidente diretor do Instituto Olos de Desenvolvimento Humano, que fica em Florianópolis. É uma pessoa que me orienta muito nesse caminho, né, do desenvolvimento. Mas você você milita nessa área há muito tempo. Já. Nós nos conhecemos aqui há uns 10 anos, mais ou menos. E você né? sempre nessa batida. Tanto que você fundou eu tenho um instituto chamado TOR, Mentoria e Desenvolvimento Humano, e na área de desenvolvimento humano, milito, gostei dessa parte, né? Eu milito há 25 anos. 25 já? 25 anos. E ainda você precisa de um mentor? Então, um mentor é para a vida toda, né? Porque na realidade o desenvolvimento humano não é assim, é um lugar que eu cheguei, bom, agora cheguei, tipo, vamos fazer uma escalada no topo de uma montanha, aí chegamos no topo, não, né? Esse topo no desenvolvimento humano, ele não existe. Não chega. Não chega. Você está sempre crescendo e aquela máxima, né?
como é que é? Você deve saber. Quanto mais eu sei, mais sei que eu não sei. Como é que é? Quanto mais sei que nada sei. Sei que nada sei. Está mais ou menos por aí. Então, à medida que você vai se desenvolvendo, você descobre que, caramba, você não sabia nada e você vai aprofundando cada vez mais o conhecimento. Tem novos caminhos no universo. Tem. O universo é infinito e na nossa jornada por aqui, entre a nossa chegada, que é o nosso dia de nascimento, e o dia de retorno para casa, né, quando a gente retorna para casa, um dia nessa jornada, é um caminho constante de aprendizado, de evolução. Então, aquela pessoa que acha, cheguei, estou aqui, eu sou o bonzão, é o princípio do fim. Né? Esse não será líder. Não, jamais. O líder, ele está numa constante evolução. Então, o líder, um dos pontos fortes do líder é a questão da humildade. Ele precisa saber, descobrir, despertar. A Thor tem um programa chamado Despertar da Sabedoria Interior. Então, esse é um programa que nós desenvolvemos junto a lideranças das empresas, em programas de mentoria pessoal, onde ajudamos as pessoas a despertarem para o seu próprio potencial. E o líder, se ele pretende ou tem o desejo de ser líder, ele precisa despertar. E um dos pontos fortes da liderança, no caso liderança sistêmica, é trabalhar muito essa questão do ser humilde. O ser humilde não tem nada a ver com o ser um capacho, né, para as pessoas pisarem em cima. As pessoas confundem um pouco isso. Liderança não tem nada a ver com ser capacho. Humildade não tem nada a ver com isso. Então é ele entender que muitas vezes eu tenho pessoas muito bem capacitadas, eu preciso tirar o melhor de cada um. Então é um processo constante de evolução. Envolve também o lance de você delegar? Totalmente. Eu creio que alguns pontos fortes do líder é aprender a delegar, ou seja, soltar, porque tem muitos líderes que acabam se tornando chefes, né? Ele é que manda, tudo tem que passar por ele que tem que assinar tudo, ele tem que visitar tudo, então ele na realidade controla. Então é um líder controlador. Nada acontece sem que ele tenha o poder e entender que existe o poder do mando, da autoridade, e existe o poder de eu poder fazer as coisas. Eu posso ter o poder de ir daqui para Portugal. Eu posso ir, eu tenho essa liberdade. Poder significa dar liberdade. E muitas pessoas no cargo de liderança, eles exercem, né, o poder do mando. Não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Concentração total. Ele concentra tudo nele. E aí é muito difícil. O líder tem que aprender a soltar. Quanto mais solto ele estiver, mais ele caminha, mais ele tem jogo de cintura para observar qual o melhor caminho, né? E trazer dos outros, trazer da equipe o potencial de cada um no melhor caminho. E isso é ruim para o concentrador, no caso, é ruim para ele e para a empresa, né? Porque o dia que esse cara fica doente, por exemplo, ninguém acha nada. É aquele cara, onde é que está a coisa? Ah, é só fulano que sabe. Onde é que está a chave? Ah, só o cara que guarda. Deve estar com ele lá e tal. Na realidade, esse tipo de liderança, Ralph, é concentradora, limitadora, onde exerce-se o poder do mando, na realidade é ruim para todos os envolvidos. É ruim para ele, enquanto líder, porque ele acaba não se colocando ao olhar da equipe como líder, e sim como um chefe. Então as pessoas respeitam por medo. E não por respeito. E não por respeito propriamente dito. Isso é um horror. É horror. Depois existe um grande prejuízo para a empresa, porque a empresa não caminha, porque ele não permite que aflore da equipe novas ideias, inovação, novos projetos. Tem até medo que alguém faça a sombrinha para ele. Alguém sobe, de repente ele se torna uma ameaça. Ele acachapa o cara numa boa. Exatamente. E é ruim para a família dele, porque ele tem que controlar tudo, então ele não dá conta de observar e dar a atenção necessária à família. É ruim para a equipe que sofre, porque se vê como diz, oprimida num canto onde eles não podem exercer, e nesse momento a equipe então se exime das responsabilidades. Não sei, não é comigo, pergunta para fulano. É a história de eu faço a minha parte? Faço a minha parte. Mas você não poderia ter feito melhor? Não sei, me mandaram fazer isso, estou fazendo isso. Não me deram liberdade para pensar, né? Então, muitas vezes eu observo nas empresas, né? Não, o chefe mandou, mas você não fez. Não, ele não ganha para pensar, ele ganha para executar. E, de repente, não é bem assim, porque os grandes processos de inovação nas empresas surgem da equipe, não do líder. O grande líder é aquele que consegue extrair da equipe as melhores ideias para o desenvolvimento, para a economia, para o alto desempenho. Isso tem que vir da equipe, senão fica dependendo dele.
Aí amanhã ele tem um pau, uma síncope, um problema de saúde que fatalmente irá acometê-lo Sim. por conta de toda essa pressão, diabetes, pressão alta, seja lá o que for, vai tirar ele do cenário, né? Estresse, depressão, síndromes. Por quê? Porque tudo depende de mim. E aí ele tem um discurso, né? Nada aqui funciona assim, tudo depende de mim, tudo depende de mim. E aí fica, meu Deus, ninguém faz nada que eu não Ó esteja. Celso, ó dor, E é o que bom o cara, dia. e é o que o cara quer, né? É o que ele está trabalhando, porque ele se sente importante assim. Aí entra a questão do ego, da vaidade, né? Essa coisa de eu tenho que estar à frente das câmeras, ninguém pode ascender ao meu lado, pode começar a ofuscar o meu brilho, sabe? Então, não, você fica para trás, tudo depende de mim. E esse tipo de deficiência, eu chamo isso de deficiência. Esse tipo de deficiência acompanha o cara desde a sua vida ou ele assume essa postura a partir do momento que ele vira chefe, como você falou? Por quê? Quando o cara assume o cargo de chefe é porque ele passou por algumas etapas. Dificilmente alguém, você está passando na rua, vem cá, vem ser chefe aqui. Não, o cara passou por algumas etapas. Então, ele tem um determinado valor. A partir do momento que ele assume o cargo de chefia, ele vira um mandão? Como é que esse processo se instala dentro de uma pessoa que aparentemente parecia boa para aquele cargo? Então, como é que eu vou te explicar, Ralf? Isso é perfil. Então... Já estava nele isso? Isso é mais ou menos como o dinheiro, né? Fazer uma contrapartida aqui. Eu trabalho com educação financeira, finanças pessoais, planejamento de vida. Então, o dinheiro em si, o papel, eu trabalho muito na parte... Eu trabalho com mentoria holístico-sistêmica. O holístico não do etérico, do esotérico, mas o holístico do holos, do todo, né? Então, o dinheiro tem uma energia. Fazer um paralelo com a liderança, essa questão do mando, de virar a chavinha. Então, é assim, quando uma pessoa tem dinheiro e tem muito dinheiro, o dinheiro tem uma característica, ele faz subir, faz aparecer, faz surgir na pessoa aquilo que ela tem de mais forte dentro dela. O dinheiro faz isso transparecer, ou seja, se a pessoa, enquanto não tem dinheiro, é uma pessoa que é avarenta, é mesquinha, é mandona, etc. e tal, quando ela tiver muito dinheiro, isso vai ser potencializado. Se uma pessoa que não tem recursos, mas quando não tem recursos, sempre é uma pessoa do bem, sempre busca dentro da sua condição ajudar o próximo, trabalhos voluntários, doação e por aí afora vai. Quando essa pessoa tiver muito dinheiro, ela simplesmente vai ser mais doadora, mais ajudadora, mais colaboradora, mais voluntária. Então, o dinheiro tem essa característica de potencializar aquilo que está mais forte dentro da pessoa, que muitas vezes está escondido atrás da máscara do não tenho dinheiro. Aí a questão da liderança. Algumas situações da liderança, algumas pessoas têm a liderança já nata dentro dela. Mas como é que nós podemos identificar? Você colocou muito bem. Algumas pessoas trilharam um caminho, num dado momento foram alçadas a um patamar de liderança. Mas a maioria das vezes não é feito dentro da empresa uma análise de perfil comportamental. Eu trabalho com algumas ferramentas de análise de perfil comportamental, como por exemplo Extended DISC, sou especialista, é uma ferramenta finlandesa, Extended DISC. DISC. Então, são 4 quadrantes que se instalam 160 tipos de personalidades e a partir de uma ferramenta nós geramos um relatório dessa pessoa de aproximadamente 50 páginas, um dos relatórios, de quem é essa pessoa. E aí nós identificamos se ela tem perfil para liderança ou não. Então, para que eu possa promover alguém a um cargo de chefia ou liderança, num cargo gerencial ou de CEO, primeiro eu preciso ver como é que ela está no seu DNA. Como ela lida com alguns assuntos de delegar, de mando, quais as características, os pontos fortes dela. Solução, né? Ou os pontos que não são tão fortes, né? Tem áreas onde essa pessoa tem mais habilidade. Tem áreas, por exemplo, um líder. O líder tem que ter uma boa comunicação, ele tem que ter uma comunicação assertiva, tem que ter uma boa oratória, ele tem que ter um bom poder de liderança sistêmica, né? Ele tem que poder deixar a equipe florescer. Se no DNA dele ele não tem essas características, ele é muito fechado, ele é muito centrado, ele é muito planilha, ele é muito cálculos, né? Eu não posso colocar ele numa área de relacionamento humano. O líder precisa ter forte relacionamento humano. Os pontos que demandam ele ser forte no relacionamento para com quem? Com as pessoas.
Se ele não tem isso dentro do código genético dele, não, mas é que é meu filho, ele vai tocar a empresa, ele é irmão, é de não sei quem. A pessoa pode ser de confiança, mas ela não tem perfil para a liderança. Então, o que eu tenho que fazer antes? Identificar. Porque senão, o que acontece? Uma pessoa como essa, que não tem o perfil de liderança, mas foi indicado, tem um QI alto, sabe? Quem indicou, aquela pessoa que foi posta lá porque é filho do dono, ou seja lá o que for, no momento em que você instala ela no poder, aí ela vai exercer o poder de mando. E aí ela acaba com a empresa, acaba com o setor, acaba com o departamento. Ela não permite que as coisas fluam. Por quê? Porque agora ela tem medo. Medo de perder essa posição, porque no fundo, ela sente que ela não consegue lidar com essas situações. Então, como é que ela lida com isso? Ela abafa, ela quieta, as pessoas não podem dar palpite, tem que seguir regra, tem que seguir um determinado plano de ação, tem metas, tem isso, tem aquilo, não serve, corta a cabeça. E aquelas pessoas que causam maior poder de risco, eu dou um jeito de eliminar elas, trazer outras pessoas com as quais eu tenho poder sobre elas, né? Então, aonde é que se vira a chave que uma pessoa ela se transforma na liderança? Nesse mesmo momento, em que ela não está preparada. Agora, se eu traço o perfil comportamental dela, identifico que ela tem perfil para liderança, agora eu tenho que treiná-la, eu tenho que capacitá-la. Tem cursos específicos. Nós, por exemplo, na TOR temos cursos de desenvolvimento de liderança, de equipes. Então, agora nós vamos capacitar essa pessoa tecnicamente, desenvolver as suas habilidades para exercer a liderança junto com a sua equipe. Então, nós vamos potencializar. Poucas são aquelas pessoas que são simplesmente líderes natos, que já vêm com isso dentro do seu DNA. São poucas. Existem, mas em muitas pessoas pode ser desenvolvido. Agora, tem aquelas pessoas que não têm essa vontade sequer de desenvolver a liderança, mas foram colocadas lá e agora, por questão de salário, posicionamento, ela vai exercer, mas agora ela vai oprimir a empresa como um todo. E já aconteceu, já que você está falando da TOR, que faz esses cursos e burila o cara que já tem no seu DNA essa capacidade de liderança. Já aconteceu de a empresa mandar alguém para você e você fala, esse cara não vai ser líder nunca. Já. Ele vai ser um bom liderado. É igual o jogador de futebol. O cara é um excelente jogador de futebol, mas jamais será um técnico medíocre, nem muito menos bom. Não tá já aconteceu? Já. Tenho vários clientes, né, de carteira, tenho clientes já há 20 anos que eu atendo e que eu cuido de toda a equipe comercial, do desenvolvimento da equipe comercial, empresas que têm 60, 70, 80 pessoas nas equipes de liderança. Na equipe comercial, e essa equipe comercial tem um time de líderes e gestores que vão de diretor comercial, gerente comercial, supervisores e assim sucessivamente. E lembro de uma ocasião, de uma dada empresa, alguns anos atrás, que trouxe do mercado, uma empresa familiar de 60 anos, né? E ela trouxe do mercado um grande profissional para, assim como é uma empresa familiar, queria profissionalizar a empresa para o mercado. Então, como um dos donos da empresa era quem cuidava da área comercial, mas ele era muito paizão de todo mundo, tinha colaborador lá de 30 anos, então você imagina a relação, né? Já virou pai e filho, amigo, virou da família. E agora precisava construir uma relação mais profissional na empresa. Então trouxeram alguém de fora do mercado, um CEO, e colocaram entre o diretor, que era o dono da empresa, e a área comercial. Colocaram ele aqui para começar a cuidar. Ele vem com uma visão fechada de mercado, ele tinha um perfil de líder agressivo e tal. Em uma questão de pouco tempo, quase um ano, ele já queria praticamente dispensar toda a equipe comercial e contratar pessoas com novo perfil que não tivessem esse elo de ligação emocional com a empresa, né? Porque o negócio aqui tem que ser profissional, números, metas, etc, etc. E aí gerou um conflito muito forte, porque ele é um excelente profissional, mas não naquele ambiente. Não com aquele tipo de equipe. Eu não posso perder a essência de uma empresa de 60 anos. Até porque havia clientes que compravam daquele cara por causa desse elo. Por causa do elo, da amizade, do respeito, de que um sabe quem é o filho do outro, confiança. E eu não posso romper isso. Então, o líder ele tem que ter esse feeling, ele tem que ter essa percepção. Sensibilidade. E aí este líder acabou, depois de praticamente um ano, não conseguindo tocar o projeto adiante, adoeceu, teve síndrome do pânico, depressão, um monte de coisa. Ele acabou se desligando da empresa e na nova contratação, só foi contratado depois que nós traçamos o perfil de praticamente uns 6 bons candidatos
e desses 6, somente um tinha as características que aquela empresa necessitava para aquele tipo de liderança com aquela equipe. E aí nós acabamos contratando com base numa análise de perfil comportamental e de treinamento específico daquele líder para poder se sincronizar com aquela equipe que tem, que é uma equipe boa, excelente. Que esperamos que esteja viva até hoje. Estão bem, graças a Deus, acompanhando. Escuta, vamos falar do teu livro, da tua coautoria, Liderança Sistêmica. O que significa? Então, na realidade existe liderança inspiradora, tem vários tipos. E hoje é uma nomenclatura nova para a liderança que sempre existiu, é liderar pelo exemplo. Sistêmica porque existe um sistema, né? Tudo no universo trabalha dentro de um sistema. Se você observar os planetas, né, você tem o sistema, as galáxias, as estrelas, o sistema solar, o sistema planetário, tudo na vida funciona dentro de um sistema, né? E a liderança sistêmica, esse livro, junto com os nossos outros coautores, ele tem o papel, tem a função, diríamos assim, de trazer uma nova visão. Lembra daquele momento inicial que nós falamos de você nunca chega ao topo, você vai evoluindo a cada instante? Esse aqui é um momento também de evolução. Trazer uma nova visão, uma visão mais ampliada dos processos de liderança. E a liderança sistêmica nada mais é do que eu observar o sistema onde eu trabalho, as pessoas que nele trabalham, né? E buscar trazer o melhor de cada um. Qual é o sistema que cada um opera? Porque eu, enquanto líder, preciso observar cada membro da minha equipe. Eu preciso conhecer um pouco mais a fundo aquelas pessoas que estão ligadas a mim diretamente. E um bom líder precisa entender e saber interpretar as relações humanas que fazem parte do seu time. E o livro Liderança Sistêmica, ele traz esse norte, como as pessoas começarem a construir este relacionamento que muitas vezes estão querendo distanciar ele. Não, aqui entrou dentro da empresa. Sabe aquela coisa antiga que dizia trabalho, trabalho, casa a casa? Separa as coisas, quando você sai de casa, deixa as coisas lá, chegou no trabalho, mas eu só trabalho porque eu tenho uma família que eu quero trazer mais conforto para ela, mais qualidade de vida. Então, por isso que eu trabalho. Agora, eu não tenho como separar isso. E o líder precisa entender como é que eu estou, enquanto membro da sua equipe, com a minha estrutura familiar, com a minha estrutura pessoal, com a minha estrutura financeira. Eu preciso entender um pouco dos 12 subsistemas da vida e começar a trabalhar isso com a minha equipe, para que cada um possa entregar o seu melhor nesse momento que estamos juntos. Mas não pode se confundir chegar junto com o tutelar? Não, aí é uma grande diferença. Eu não chego junto com a minha equipe e absorvo, diríamos assim, as situações deles e eu vou então começar a gerenciar. Mas eu, quando recebo um colaborador dentro da minha empresa, dentro do meu departamento, dentro do meu escopo de liderança, eu posso olhar para ele e perceber e sentir pelo seu semblante, seu tom de voz, o seu nível de alegria nesse dia, se algo não está muito bem. Você consegue observar isso. E aí eu posso chegar nesse meu colaborador e perguntar, chamar ele na minha sala, poxa, como é que você está? Está bem, não está? Saber que de repente ele tem uma esposa que eventualmente possa estar doente, ou às vésperas de ter um outro filho, ou a mãe que não está bem, e isso pode ser muitas vezes importante. A pessoa muitas vezes ela quer apenas conversar, compartilhar esse momento de qualidade. E eu, como um bom líder, eu posso ser um bom ouvinte. Ouvir não significa que agora eu vou sentar com ele e vou dar alguma recomendação. Não, mas muitas vezes as pessoas precisam se exteriorizar e num dado momento eu posso observar que aquele meu colaborador, aquele membro do meu time, ele está tão aflito, tão angustiado, tão tenso com as suas questões pessoais por uma eventual gravidade familiar do que esteja acontecendo, que eu posso, nesse dado momento, liberá-lo ou liberar ele este dia de trabalho, para que ele possa focar nas coisas que são importantes para ele. E depois, com certeza, ele vai agregar muito mais ao nosso time. Primeiro que ele vai se sentir respeitado, né? Ouvido. Perfeito. E vai fazer parte da equipe e isso reverbera, né? Reverbera. Eu acho interessante. Então, hoje você vê, por exemplo, eu vejo empresas que assim, vou citar nomes, né? Mas tem um caso recente, isso é fato, o colaborador, ele estava indisposto, né? Comeu alguma coisa ou bebeu alguma coisa que lhe causou um descompasso intestinal, né? Um desarranjo muito grande, e a pessoa não conseguiu ir trabalhar, né?
Uma pessoa ligou de manhã para o seu chefia, hoje tem o negócio do WhatsApp, né? Mandou uma mensagem e falou, olha, não estou bem, mas é um funcionário exemplar, trabalha 1 ano e meio da empresa, sempre chegou antes do horário, é uma pessoa que atende muito bem os clientes, não tem absolutamente nada que possa desaboná-lo dentro deste 1 ano e meio de trabalho na função que exerce. Sempre trabalha com alegria, é a pessoa mais admirada dentro da empresa. Aí um dia comeu alguma coisa que não fez mal, foi um tal de, como é que os médicos falam, uma virose aí da vida. E a pessoa mandou um WhatsApp de manhã para a sua gestora e falou, olha, eu não estou me sentindo bem, estou assim, 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 vou procurar um médico e eu não vou conseguir ir para o trabalho. Aí a pessoa responde, se você não trouxer o atestado, vai ser descontado o dia. A pessoa nem perguntou o que é que você tem, o que que houve, como é que você está, você precisa de alguma ajuda, tem alguma coisa que nós podemos fazer? Não, não perguntou nada, apenas mandou uma mensagem daquele tipo curto e grosso. Não esqueça o teu atestado, se não trouxer o dia vai ser descontado. Aí a pessoa foi, né, esse funcionário foi, não conseguiu sair de casa para ir ao médico, deixou e foi no dia seguinte, mandou outro WhatsApp, foi lá no médico no dia seguinte. Chegou no médico, o médico olhou e falou, ah, você tá bom, é virose, tal, tem atestado? Não, não precisa de atestado não. E foi no médico, era 4 horas da tarde. O médico não ia dar atestado por final, porque ele só dá atestado daquele horário para frente. Conclusão, a pessoa chegou no trabalho, descontaram 2 dias dela e a pessoa simplesmente não estava bem. E outros colaboradores também não estavam bem, então problema, sei lá, da água, ou seja lá do que for. Mas essa pessoa não serve para ser líder. Não serve para ser líder. Né? O líder, num caso como esse, a primeira coisa que deveria fazer não é nem por mensagem. Eu, no caso, se estivesse no lugar desse líder, a primeira coisa é pegar o telefone e ligar para essa pessoa. Ralf, como é que você está? O que foi que aconteceu? O que você tem? Você precisa de alguma ajuda? Precisa que a gente mande alguém aí para você? Tá tudo bem? Não sei. Eu posso não ajudar, não vou tutelar, mas será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Chega junto. Chega junto, no bom sentido, mas não, olha, se não trouxer, vai ser descontado o dia. A pessoa fala, poxa Tipo vida. assim, você faz parte da equipe, mas não nem aí, dane-se. Tipo, não falte para que seu chefe não sinta que sua falta não faz falta, sabe? Aquela coisa. Escuta, Isso é horrível. aproveitando o ensejo, normalmente, da maneira como você fala, dá a impressão de que você se volta sempre para grandes empresas. Mas o pequeno empresário tem lá seus 4, 5 funcionários, pode ser atendido por você ou pelo livro, se o cara se enfronhar. Ele vai assimilar algo de útil para que ele possa implementar na sua empresa? Sem dúvida nenhuma, Rafa. Na realidade, o nosso foco principal é o pequeno, o médio e até o microempreendedor individual. Por quê? Essa gama de empresários no Brasil, que é o microempresário individual, o pequeno empreendedor ou até o médio empreendedor, são os que mais estão carentes e necessitam de capacitação, de treinamento, e são aqueles que menos têm recursos. Por quê? Porque estão começando o seu negócio agora, quando existe qualquer crise econômica, são afetados diretamente. As grandes empresas, as grandes multinacionais, não que nós não as atendemos, mas elas já têm um time que muitas vezes, pela sua própria capacidade, ela já tem equipes grandes ou empresas grandes que já as atendem. E o microempresário, o pequeno empresário, ele fica um pouco à mercê, que ele não consegue contratar grandes profissionais, né, por conta do investimento, e ele fica muitas vezes tentando remediar o tempo todo. E aonde nós entramos? Nós atendemos exatamente essa gama de pequeno, micro. Nós atendemos hoje eu atendo clientes em 4 países, atendemos um programa de mentoria por Skype, que é muito funcional. Hoje temos ferramentas de internet, atendemos equipes de gestores e líderes, né, através de salas de conferência. Então, reduzimos muitos custos das empresas, atendendo equipes que estão no Brasil todo, numa sala de conferência, num determinado dia ou horário, onde vamos capacitando eles para liderança, para finanças pessoais, para técnicas em vendas, na área comercial, e assim vamos ajudando as pessoas no seu processo do despertar. E para alguns outros empresários, por exemplo, nós temos atendimento individual, seja pessoal, quando é em São Paulo, ou seja pelas redes, através de um Skype, através de um programa, né, de Hangout, onde podemos também desenvolver um trabalho mais personalizado. O livro volta-se para o líder, mas e quem não quer ser líder, não recebe guarida, ou seja, o cara quer ser só um bom funcionário, ele quer ficar alheio à liderança, ou seja, o poder de mando. Existe a possibilidade de ele ler no teu livro algo que lhe faça mais feliz, não? Sim. Entenda assim, a liderança que abordamos no livro, ela não é somente
voltada àquele que tem um posicionamento de CEO, de gerência ou de chefia sobre uma equipe. Mas, por exemplo, um pai de família. Esse livro é excelente, por exemplo, para um pai de família. Ele é empregado numa empresa, seja CLT, ou às vezes ele tem seu pequeno negócio individual, como microempresário, onde ele não tem funcionários, não tem equipe, a empresa é ele com ele mesmo. Mas ele se relaciona com Mas alguém. ele se relaciona com os clientes dele, ele se relaciona com os filhos dele. Então, qualquer pai, ele gostando ou não, ele precisa ser o líder da família, assim como a esposa também. A esposa também. Então, nesse livro, ele encontra essa essência. E qual a base desse livro? Relacionamento humano. Liderança abordada no Liderança Sistêmica, aqui da editora Líder, não é aquela liderança onde eu tenho um cargo de chefia ou de gestão dentro de uma corporação e eu tenho uma equipe que eu preciso coordenar. Não. É liderança humana. E o livro está mais voltado ao lado humano das pessoas, ao lado da sensibilidade. E essa sensibilidade eu preciso ter com a minha esposa, com a minha companheira, com os meus filhos, poder olhar. Você falou desse livro maravilhoso sobre drogas, achei fantástico, eu sou pai, tenho 6 filhos, então a gente tem essa preocupação. Então você olhar através do olhar do seu filho e saber se ele não está bem. Isso é um líder. Eu sei que meu filho não está bem hoje. Filho, o que você tem? Mas como é que eu me relaciono com ele? Eu preciso ter uma comunicação, né? Tal de body talk também. Pois é. Eu, por exemplo, nós temos através da TOR um curso de oratória e comunicação assertiva. Teremos aí um módulo agora para setembro, temos um módulo que termina agora em agosto passado, e agora para setembro, outubro, todos os meses nós temos um módulo de oratória e comunicação assertiva. Esse é um curso presencial e nós estamos levando ele para todas as capitais e cidades do interior. Então, se alguém tiver interesse, a gente pode montar uma turma, e sempre são turmas pequenas, no máximo de 15 a 20 pessoas, para que a gente possa realmente interagir. E não é aquela oratória que você precisa falar no microfone. Empolado, sempre... né? Não, é oratória. Não precisa ter a tua voz, né? Não, isso é relativamente impossível, aliás, né? Pessoal, quando eu crescer, eu quero ficar com essa voz, assim. Não creio que vai conseguir. Meu caro, terminamos. Infelizmente, nosso tempo já acabou e você, eu agradeço como sempre... aos especnautas. Aprendeu, tá vendo? É que é rápido. A vivendo e aprendendo. A vivendo e aprendendo. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado você por ter vindo e portas abertas sempre que você é uma pessoa muito profícua, está sempre escrevendo, sempre participando. Esse é o nosso 4º livro. É 4º livro já, né? Que não seja o último, né? Não, já temos um 5º para março do ano que vem. Ah, já? Já. 50 tons do empreendedorismo. Nada pornográfico. Mas vai pornográfico. Vai pornográfico. Que horror, né? Amamos Já fiz melhores. Meu caro, receba os nossos agradecimentos, os honrados agradecimentos, diga-se de passagem. Você está aqui motivando toda a nossa turma e abrilhantando o nosso espaço, que é bastante modesto. Eu vos agradeço, sempre. Obrigado mesmo. Pessoal, conversamos com Dimitrios Asbestas, este homem maravilhoso, com esta voz tonitruante, que sempre nos embala e sempre traz algum ensinamento. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, Luciana, Verão, toda a equipe da técnica que nos eleva até vocês, Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono. Muito obrigado pela força. E a vocês, muito obrigado pela paciência e insistência, principalmente nossa profícua amizade. Valeu? Até a semana. Tchau, tchau.